Boa tarde, começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. E a gente começa esse programa com uma nota triste aqui, a lamentar. Morreu nesta manhã em São Paulo o empresário paulista Olacir de Moraes, que era chamado o rei da soja. Olacir tinha 84 anos e foi vítima de um câncer de pâncreas, descoberto no início do ano passado. Ele foi um dos maiores empreendedores do Brasil. Apostou no potencial agrícola da região centro-oeste, investindo na pesquisa e na produção de grãos e também de algodão. E, além disso, também em logística. Por isso mesmo ganhou o apelido de Rei da Soja, era o maior produtor de soja do mundo na sua época. Olacir de Moraes se tornou um dos maiores produtores mundiais e, ao longo de sua vida, ele teve mais de 40 empresas nos setores agrícola, de construção civil e também de exploração de minérios, além de um banco. E sobre isso, vou conversar agora com o presidente da FAMATA. Ainda não está na linha? Então, a gente está aguardando aqui a entrada. Mas a gente teve aí a repercussão de vários líderes do agronegócio brasileiro, lamentando o falecimento de Olacir de Moraes. Um deles foi a ProSoja, que em nota, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja, lamenta o falecimento de Olacir de Moraes. Segundo o presidente da entidade, Ricardo Tomzig, Olacir foi um desbravador e empreendedor. Apostou na agricultura do Centro-Oeste e investiu na produção e pesquisa de grãos e também de algodão. Ele se tornou, lembra o presidente da ProSoja, o maior produtor mundial de soja na sua época, ajudando a levar o Brasil à posição dos maiores produtores agrícolas do planeta. O agronegócio brasileiro realmente deve muito a Olacir de Moraes, o primeiro rei da soja brasileira, que investiu também muito em logística, foi um dos responsáveis pela construção da Ferronorte, uma ferrovia que há 30 anos atrás já pretendia alcançar os portos do norte do país. Um debate que segue até hoje e recém agora estamos retomando isso para tentar chegar a esse objetivo que ele já tinha com a sua visão de empresário há cerca de 30 anos atrás ou mais do que isso, quando começou a investir pesadamente em suas fazendas e no escoamento da sua produção nos dois Mato Grosso do Sul e também lá no Mato Grosso, ao norte do país, com fazendas grandes de exploração de soja, também depois em cana-de-açúcar, além de usinas de cana também, foi outra área que ele explorou até mais recentemente. Bom, enquanto a gente aguarda aqui um contato aqui, que a gente vai repercutir também com o presidente da FAMATA, Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, Rui Prado, a gente vai tocando os nossos indicadores aqui enquanto a gente aguarda. Vamos começar agora com o gráfico do dólar, a gente já tem isso na mão, hein? A gente começar os nossos indicadores. Dólar operando em baixa nesta manhã. Esses são os dados da BMF aqui, 0,12% a 3,11%. Oscilando bastante, mas operando em baixa nesse início de tarde dos mercados financeiros aqui do país. Lá fora, o index da dólar index, que mede o fortalecimento do dólar em relação a outras moedas, operando em alta nesse início de tarde, a 0,3%, a 95 pontos lá na Bolsa de Nova York. Petróleo também operando em alta nesse início de tarde, 0,7% a 60 dólares e 41 centavos o barril. Indicadores que refletem em parte preocupação lá com a crise da Grécia, realmente isso tem enfraquecido bastante o euro, não tem uma solução à vista ainda, mas também esse comportamento do dólar lá fora reflete decisões em cima, ou pelo menos sentimento do mercado em cima de indicadores sobre a economia americana, que vai ou não vai, ou seja, tem oscilado bastante em termos de indicadores sobre o seu comportamento, se vai melhorar o seu desempenho, se os juros americanos vão voltar a subir ou não, e o mercado oscila em função desses indicadores. Bom, vamos aos indicadores agrícolas agora dessa terça-feira, segundo dia da semana aqui, começar com a soja, os principais indicadores da soja nesse início de tarde, já temos aí à mão. Soja lá em Chicago operando, dá para botar no telão aqui para nós, por favor? Operando em alta lá na Bolsa de Chicago, 0,8%. A soja ontem operou misto, esperando a expectativa da divulgação dos dados sobre o plantio da soja americana, da nova safra, que foi divulgado depois do pregão, e os preços lá em Chicago estão refletindo esse comportamento agora, soja operando em alta, porque os indicadores que saíram depois sobre o andamento da safra americana não foram muito bons. Ou seja, apenas 67% das lavouras americanas estão em boas condições. Isso é pouco, aliás, a situação de boas lavouras, 6% delas em condições muito ruins. Então isso reflete já a situação climática que não era muito boa semana passada, em função de excessos de chuvas, está aí revelado nas condições das lavouras até esse momento. Isso realmente repercutiu em Chicago, está repercutindo agora de manhã essa piora da situação. O plantio também retardou o seu ritmo, apenas 87% semestre até agora, eram 90% na mesma época no ano passado. Portanto, são indicadores aqui que estão
refletindo agora na bolsa com alta. No milho a gente vai ver agora também um comportamento semelhante, embora o milho operando em alta também, embora com a situação um pouco melhor que a da soja. 73% das lavouras estão em boas condições, toda a situação um pouco melhor, embora não ideal, evidentemente, mas melhor do que as condições das lavouras de soja. Milho, portanto, operando em alta também, embora aqui no mercado interno, aqui em Paranaguá, cedendo nesse início de tarde aqui a R$ 27,00 por saca lá, mercado de referência para exportação. Vamos ver o próximo produto aqui, é o café. Café em Nova York operando em alta, 1,5%. Londres, o café robusta também, alta, 0,8%. Mercado interno em queda aqui, refletindo uma queda que houve ontem lá na Bolsa de Nova York, queda forte, cerca de 3%, tanto com reflexo agora no nosso mercado interno, queda aqui também bastante expressiva de 2 pontos percentuais. Nosso próximo produto qual é? Boi gordo na BMF em queda, a gente já viu, 0,4%. Noroeste Paulista, mercado à vista aqui, estável nesse dia, essa terça-feira aqui, segundo dia da semana. Temos mais um produto na tela, trigo lá em Chicago operando em leve queda agora, 0,2%. Mercado interno estável, pelo menos por enquanto. Cotação próximo aqui é o algodão Nova York, operando em alta, 0,08% para o contrato de dezembro. Próximo produto, falar que nós temos aqui açúcar Nova York, operando em queda, 0,2% para o contrato de outubro. Um outro produto aqui. Bom, agora nós conseguimos a ligação lá com o Rui Prado, presidente da FAMATA, Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso. A gente anotou aqui no início do programa aqui o falecimento de Olacir de Moraes, o ex-rei da soja aqui, um dos pioneiros da agricultura do Centro-Oeste, com grandes iniciativas, grandes empreendimentos, tanto em termos de produção quanto em termos de logística. Então, eu converso com isso com o presidente da FAMATA, que nos atende nesse momento para comentar esse falecimento do Olacir de Moraes. Rui, boa tarde, obrigado por participar aqui do nosso programa. Faleceu, portanto, um dos pioneiros aí da agricultura do Centro-Oeste, não é, Rui? Boa tarde. Boa tarde, Tilmar. Realmente é uma perda irreparável aí. Nós conhecemos o Olacir de Moraes desde a década de 80, aí, quando ele tinha empreendimentos aqui no estado de Mato Grosso, na agricultura, em construção de estradas também. Infelizmente, um grande empreendedor, uma pessoa visionária e uma pessoa que sempre contribuiu para o progresso do nosso país e também do estado de Mato Grosso. E um dos pioneiros em termos de logística, né, Rui? A Ferronorte, obra que foi iniciativa dele, que infelizmente parou na metade do caminho, já previa, por exemplo, uma extensão lá voltada para os portos do norte do país, uma iniciativa que se busca novamente nos atuais tempos, né, Rui? Com certeza. O Olacir, ele enxergava à frente do seu tempo. Para você ter uma ideia também, Tilmar, foi ele um dos pioneiros aqui no estado de Mato Grosso. Foi o pioneiro, né, com relação ao algodão. Não se plantava algodão aqui no estado. Hoje o estado é o maior produtor de algodão do país e o Olacir foi o que desenvolveu variedades de algodão naquela época. Tem até o ITA 90, entre outras variedades. E veio a falecer, é uma perda mesmo lastimável para o agronegócio e para o Brasil. Muito bom. Olha, obrigado, Rui, pela sua participação aqui no programa. Realmente a gente lamenta o falecimento de Olacir de Moraes, foi um grande empreendedor aqui, um dos pioneiros do agronegócio brasileiro no Centro-Oeste, com grandes obras, tanto na produção quanto na logística. Obrigado, Rui. Uma boa tarde para você, hein? Ok, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Bom, a gente estava aqui comentando as cotações, a gente vai para um breve intervalo aqui, volta em seguidinha para mais informações aqui no Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. De volta com o Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Vamos dar uma conferida agora como é que estão as negociações nas bolsas internacionais, como é que estão as mercadorias sendo negociadas nas bolsas de Chicago, de Nova York, aqui de São Paulo também. Começando pela soja lá em Chicago, vamos ver como é que está o comportamento agora dos mercados futuros lá em Chicago. O mercado perdeu em alta nessa manhã. Como eu já mencionei no primeiro bloco aqui, a soja e também o milho estão refletindo aqui a divulgação de indicadores de que deu uma piorada na situação das lavouras, nas condições gerais das lavouras americanas, de uma semana para cá, em função daquele excesso de chuvas, né, que vem afetando uma boa parte da região de plantio de grãos nos Estados Unidos, especialmente no meio oeste, mas também no sul dos Estados Unidos, afetando o trigo, afetando a soja, afetando o milho também. Soja refletindo esse comportamento agora, operando em alta nessa manhã, depois de um fechamento misto no dia de ontem. Alguns contratos subiram um pouquinho, outros caíram um pouco,
hoje refletindo mais pesadamente esse comportamento de altista aqui em função desses indicadores que pioraram lá em termos das condições das lavouras americanas. Não é nada definitivo, mas de qualquer forma é um indicador aqui que deixa o pessoal um pouco preocupado e os preços sobem em função disso, na medida em que apenas 67% das lavouras americanas são consideradas em boas condições. Isso é muito abaixo do que seria normal, do que seria uma situação normal. Vamos ver o milho, como é que está? Milho também operando em alta nesse início de tarde, lá em Chicago, refletindo a mesma situação que eu já mencionei aqui para a soja, embora a situação do milho seja um pouco melhor, ou seja, o milho menos afetado pelas condições climáticas, o plantio já tinha sido finalizado e agora só as condições das lavouras aí que preocupam um pouquinho também, mas não tanto quanto a soja. Pelo menos mais de 73% das lavouras de milho são consideradas em boas condições até esse momento. Não é ideal, mas é melhor, pelo menos, do que essa situação da soja aqui em apenas 67% que estão em boas condições. Vamos ver aqui também o café. Café lá em Nova York, operando em alta agora, caiu muito ontem. Caiu mais de 3% ontem no fechamento do pregão do dia. O mercado refletindo um conjunto de fatores, mas principalmente um pessoal se desfazendo de posições compradas. Isso refletiu, o fator técnico refletiu diretamente no comportamento do café. E também a situação do câmbio aqui no Brasil, pressionando os preços lá fora. Então caiu bastante ontem, hoje já recuperando uma parte disso, a gente está vendo aqui no nosso quadrinho. É o mercado futuro lá em Nova York, agora no início da tarde, contrato de julho com 190 pontos de alta, outros contratos com alta um pouquinho mais acima, cerca de 200 pontos sobre o dia anterior. A recuperação ainda é muito pequena, muito modesta em relação àquilo que a gente viu ontem, mas de qualquer forma é um comportamento um pouco melhor do que aquele do início dessa semana. Vamos ver o boi lá na BMF, como é que está? Boi operando em queda no mercado futuro, esse é o contrato de outubro, pico de entre safra, operando em queda agora o boi, por exemplo, 0,3% a R$ 150,75 a arroba, contrato futuro BMF. Bom, eu vou conversar agora com o consultor de mercado da Cerealpar, Steve Kashia, que esteve recentemente participando de um congresso de grãos na Ásia, aconteceu na capital da Indonésia, Jakarta, nos dias 3, 4 e 5 de junho. E a gente começa a nossa conversa exatamente em cima desse evento do qual ele participou, inclusive como palestrante. Steve, boa tarde, obrigado por participar aqui do nosso programa. Com as conclusões desse encontro importante que você participou lá, o pessoal está pessimista com as tendências do mercado de grãos, Steve? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Uma boa tarde a todos. Na verdade, Silmar, se a gente olhar o médio e longo prazo, nós aqui no Brasil, como principais produtores, a perspectiva é boa. É uma região onde a demanda não para de crescer. Claro, o momento em relação ao preço é ruim, desde o início do ano a gente só tem visto o preço cair, mas para quem olha mais de médio e longo prazo, eles continuam preocupados, apesar da situação momentânea de oferta abundante, eles continuam preocupados de que a demanda para frente tende a continuar crescendo bastante, de modo agressivo, e o medo deles é quem que vai realmente acabar ofertando o produto, sabendo que daqui a 10 anos, em 10 anos, a demanda mundial de soja, por exemplo, vai crescer 70 milhões de toneladas, da onde eles vão buscar essa soja mais para frente. Então, isso que, na verdade, que foi o item mais estocado, não é tanto o curto prazo, mas o médio e longo prazo. Agora, você esteve lá no coração da região produtora de palma, né, e, consequentemente, de óleo de palma, que é o principal concorrente do óleo de soja, que é o nosso principal concorrente aqui nos mercados internacionais, pelo menos o que tange ao óleo. Como é que está a situação do óleo de palma lá na Indonésia e na Malásia? Estabilizou a produção? Continua crescendo muito? Olha, um ponto importante, Silmar, porque o que acontece? Nessas regiões, né, com o poder aquisitivo melhorando, obviamente os hábitos alimentares estão mudando. Uhum. E com isso está se sentindo já um deslocamento da demanda de óleo de palma para óleo de soja, que é considerado um óleo mais, digamos assim, de melhor qualidade. Uhum. Então, eles, claro, continuam produzindo bem, mas a preocupação deles é que a população vai passar nos próximos anos a exigir mais óleo de soja. E realmente é aqui que está a dificuldade deles, de onde eles vão buscar óleo de soja. E aí que está a nossa vantagem comparativa, né? Tem isso, a nossa vantagem aqui no Brasil, que ainda tem área, diferentemente, por exemplo,
de outros países como os Estados Unidos, que para ter mais área de soja tem que abrir mão de milho. O Brasil pode continuar nos dois, que até para o milho ficou claro que a demanda para frente vai continuar forte, porque com esses hábitos, mudança nos hábitos alimentares, está tendo uma demanda maior para carnes. Muito bom. Agora, se vão aqui para o nosso curto prazo aqui, o mercado aqui operando hoje com leve alta na Chicago, para essas condições das lavouras americanas não estão muito boas. O mercado está repercutindo isso aí. Isso é algum fator consistente, importante, ou é uma questão aqui só dessa semana? Sem dúvida nenhuma, nos próximos 4 ou 8 semanas vai ser assim, né? Sai as condições da lavoura, ou chega segunda-feira, choveu ou não choveu, o mercado reage de acordo. Foi interessante que já vimos uma deterioração nas lavouras. Temos reportes aí de algumas áreas no estado de Iowa, que é o maior produtor, onde é o contrário, né? Você está tendo excesso de chuvas, talvez impedindo o final do plantio, e não é nada mais, nada menos do que uma especulação climática. A gente tem que estar preparado que, se houver um entendimento de que a situação melhorou, o mercado pode devolver esses ganhos, mas nas próximas semanas vai continuar a mesma coisa. Qualquer coisa relacionada ao clima vai ajudar o mercado a, de repente, dar um rallyzinho como hoje. Uma coisa que está repercutindo aqui de forma, pelo menos impressiona um pouquinho, é o comportamento da demanda de soja americana, ou seja, exportação semanal surpreenderam, a demanda interna, a moagem interna, esmagamento interno nos Estados Unidos também ficou acima da expectativa. Ou seja, isso é um fator positivo que poderia se multiplicar mais aqui e resolver essa questão do equilíbrio entre oferta e demanda, né? Você acha que isso aí tem condições de subsistir com mais força daqui para frente, até em função dos preços baixos? Por exemplo, a China vai importar mais do que está sendo previsto, por exemplo? Eu acho que para os contratos da safra velha, claro, isso vai ajudar sim. Aliás, faz meses que a gente estava falando, não é possível que nesse ritmo o USDA não mexia nada nos estoques. Sim. Nos últimos meses mexeram, de 13 milhões caímos para 9 e pouco, então isso mostra de que eles tiveram uma safra muito grande, mas o mais importante é que a demanda foi muito forte. Então vai ter momentos sim que coincide, de repente, as notícias de que a China está comprando um pouco mais agressiva, até porque às vezes tem problemas na Argentina, coincide talvez com alguma especulação climática, e isso pode ajudar os preços do contrato da safra velha. Agora, sem dúvida nenhuma, vai chegar para frente lá em agosto, onde se o clima se definir de modo favorável, existe o risco do mercado devolver tudo isso, porque começa a trabalhar com a previsão de safra americana, digamos, 103, 104, 105 milhões de toneladas, confirmados. Aí sim, no segundo semestre, a questão da oferta fica de novo numa situação abundante. Steve, mercado de prêmios, como é que anda nesse período curto aqui antes que entre a safra americana? Está firme? Bom, continua firme, sim, até surpreendendo muitos, né? Só que agora já estamos chegando no período de junho, julho e agosto, onde tradicionalmente é entre safra americana, então sim, a partir de agora é normal. O que é mais interessante até para o ano que vem continua positivo e continua indicando de que pelo menos a demanda continua bastante forte e tende a continuar bastante forte nos próximos meses. Só mais uma questãozinha bem rapidinho aqui, Steve. Vendas, mercado futuro, safra nova. Tá acontecendo muita coisa, não? Não, depois que deu aquela parada, depois do dólar ter subido aí na faixa de 3,30 ou mais, né? O mercado andou bem na safra nova. Agora está um pouco lento, deu uma parada. Você tocou bem nesse assunto, sim, acho que deu uma travada, o mercado esperando talvez para ver como vai definir a safra americana. A gente não está vendo nem a agressividade do parte comprador nem do vendedor. Ok, eu agradeço ao Steve Kashia, que é da Seralpar aqui, analista de mercado, pelas suas observações e informações aqui, extremamente úteis aqui para o nosso programa. Eu desejo para você uma boa tarde, Steve, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Uma boa tarde e obrigado. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida para ver as cotações do mercado físico no interior do Brasil aqui. Vamos ver como é que estão os preços dos principais produtos do agronegócio brasileiro. É bem rápido, a gente volta já. De volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vamos ver agora como é que estão as cotações dos nossos principais produtos agrícolas no mercado físico no interior do país. Vamos começar com a soja aqui, mercado físico de soja, as principais praças de comercialização, mercado de lotes.
Paranaguá em quedas, 1,5%, preço referência para exportação aqui, 66,50. Passo Fundo estável, Cascavel estável nesse momento, Rondonópolis também, e Sorriso também, preço estável nesse início de tarde. Vamos ver aqui as outras praças aqui. Rio Verde, Goiás, queda, 0,5%. Dourados, Mato Grosso também com queda, 1,8%. Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, estável. Barreiras, no Oeste Baiano, 0,9% de alta. Balsas, lá no sul do Maranhão, queda de 0,9%. Vamos ver o milho? Milho também mexendo, depois de alguns dias estáveis aqui, mexendo nessa terça-feira. Paranaguá, preço referência para exportação de milho safrinha, R$ 27,00, queda de 1,8%. Campinas, São Paulo também com queda, 2 pontos percentuais. Cascavel estável, Cascavel lá no oeste paranaense. Sorriso no Mato Grosso, no Médio Norte, lá alta de 4,2%, embora seja só 50 centavos. Rondonópolis, R$ 16,00 estável. Vamos ver Rio Verde lá em Goiás, Rio Verde em Goiás estável. Dourados, Mato Grosso do Sul também estável. Uberlândia uma reagida boa agora, 4% de alta. E lá no norte do Rio Grande do Sul, em Erechim, também com alta para R$ 25,00, 2 pontos percentuais. Vamos ver o café. Café lá no sul mineiro, queda, 2,1%, está refletindo aquela queda forte lá na Bolsa de Nova York ontem, de 3 pontos percentuais. Cerrado Mineiro também com queda de 2 pontos percentuais. Café lá na Zona da Mata estável e o Conilon lá em Vitória também estável. Vamos ver o boi gordo. O boi gordo está todo estável, hoje não teve grandes mexidas, portanto a gente vai passar rapidamente por ele. 147 aqui no Noroeste Paulista, preço sem alterações em relação a ontem. Tem mais praças também, vamos ver as demais aqui. Triângulo Mineiro também, Alegrete também, R$ 5,00 aqui, sem alterações. Preço, portanto, do boi estáveis nessa terça-feira, dia 16 de junho de 2015. E o Agrimercado termina por aqui com imagens lá de Chicago, onde se localiza a Bolsa, lá que a gente acompanha aqui diariamente. Um ótimo dia para você e até amanhã.